E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores aqui da dupla Grenal, jogadores que passaram pelo Grêmio e pelo Inter. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que treinou a União Frederiquense recentemente, tem uma passagem como jogador pelo Inter e vai contar um pouco para a gente sobre carreira de jogador, sobre carreira de treinador, sobre o que a gente pode esperar do próximo ano, que é o Daniel Franco. Tudo certo, Daniel? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Graças a Deus. Prazer, satisfação estar participando contigo do teu programa aí. Muito feliz. Eu queria começar te perguntando, cara, tu jogou lá no Inter no início dos anos 80, início dos anos 90 ali, onde tu pegou, a gente agora tá vendo a Gangorra reverter, né? Tu é mais dedicado com o Inter, eu sou um gremista, eu tô vendo meu time ficar do lado de baixo da Gangorra e eu do lado de cima. Mas quando tu subiu, tava um pouco contrário. Assim, o Grêmio tava, o Inter até ganha com o Brasil depois, mas o Grêmio vinha dos anos 80 muito bom. Como é que foi para ti subir para um time como o Inter, um time do tamanho do Inter, virar profissional no momento que a Gangorra estava nesse processo ainda? Bom, é um momento muito delicado, né? O atleta surgindo da base, né? Ele sobe num momento onde o clube vive uma estabilidade de maneira geral, dentro de campo, de gestão financeira, e isso traz uma responsabilidade ainda maior, né? E na verdade, quando eu subi em 1990, após estar chegando da seleção brasileira, da competição, naquela ocasião, a gente subia para ser solução, né? Diferentemente de hoje em dia, que muito se adere ou se busca os meninos da base para que eles tenham um período de adaptação, depois uma transição com mais tranquilidade, para depois ser inserido e ser colocado na linha de frente, vamos colocar assim. Naquela época, não, eu já subi jogando, já tinha que dar uma resposta imediata, né? O clube precisava disso, então foi um momento muito delicado, né? Porque além da dificuldade financeira que o Inter vivia na época, tinha necessidade de títulos, tinha necessidade de ter um padrão de jogo, uma equipe bem determinada, e então foi uma pressão muito grande, uma dificuldade grande, mas graças a Deus eu subi, consegui já na minha estreia ser escolhido melhor em campo, e aí depois o processo foi sendo construído gradativamente e a gente conseguiu ir já um pouco mais estável. Em 92 conquistamos a Copa do Brasil, mas até chegarmos lá foi um caminho bem doloroso, assim, porque muitas trocas de treinadores, muitas mudanças no elenco, salários em alguns momentos atrasados. Então, isso tudo provoca uma instabilidade muito grande, né? E a gente teve que ter os meninos da base, principalmente, que chegavam como soluções para o clube, tivemos que ter muita personalidade para conseguir se manter na equipe principal. Tu vem de uma geração do Inter ali com grandes jogadores, aquele time que ganha a Copa do Brasil de 92, é um time com figuras que estão na história do Internacional, e tu já vinha desde a base com alguns deles. Eu entrevistei alguns caras, tanto do Grêmio quanto do Inter, que jogaram ali naquela época, nos anos 80, 90, na base, e eu não sei como que fecha a conta, porque todo colorado que eu entrevisto diz que ganhou mais Grenal, e todo gremista que eu entrevisto diz que ganhou mais Grenal. Essa conta não tá fechando, eu queria saber tu, como é que foi a tua base em Grenal? É mais um que ganhou mais Grenal. Não, só profissionalmente eu não tenho cálculo de base, mas profissionalmente de 90 a 94 nem conta porque eu saí em janeiro, foram em média 17 Grenais. E eu lembro, agora eu não vou te saber te precisar o percentual de cada um, mas eu lembro que eu tinha mais vitórias que derrotas, né? E nesse período, lógico, tem os empates, eu vou te lembrar rapidamente os 2 Grenais que foi 1-1 na Copa do Brasil, por exemplo, né? Foi decidido nos pênaltis. Aí eu lembro um Grenal que a gente ganhou de 1-0 no Olímpico, que eu dei o cruzamento e o Alex Rossi fez o gol, né? Latida é do meu Cusquinho, que está aqui do meu lado aqui. Tá sendo tão grudado. O cachorro de um lado e o papagaio na poltrona do outro. Então, aqui em casa é assim. Mas realmente foram mais vitórias do que derrotas. Não sei te precisar o número certo. Mas posso te dizer que todos eles foram muito difíceis, muito complicados, mesmo os da base. E quando a gente é oriundo da base, surge na base de um grande clube, tu acaba absorvendo
principalmente clássicos, né? E tu cresce com aquilo ali, né? Tendo que dar uma resposta e isso é passado para o atleta. Cara, Grenal é Grenal, tem que ganhar, tem que ter a garra, tem que ter o espírito vencedor. Então, tu já vem com aquilo ali na veia. E eu, graças a Deus, consegui. Outro detalhe, eu sempre consegui me sair bem em Grenal, porque nós aqui do Sul, a gente sabe que Grenal é aquilo que diferencia o atleta muitas vezes, né? Tu pode te manter num padrão, né? Ou tu pode simplesmente acabar com a tua sequência se tu for mal num Grenal. E graças a Deus o Grenal sempre me sustentou. Mas então, desde a base, ele já é um jogo diferente. Muito, muito. Isso assim, ó, eu cheguei no Inter com 11 anos, né? 11 para 12 anos. E o meu primeiro Grenal, talvez tenha no mesmo ano, assim. Eu lembro que na época era lá tinha o galpão que tinha atrás, lá no lado do campo A, e atrás tinha os campos das escolinhas. O meu primeiro Grenal foi lá, naqueles campinhos lá, atravessado. Depois a gente jogou no Olímpico também, no campo que era o suplementar do Olímpico ali, que era meio careca, assim, e o do Inter também, então, mas já se passava essa percepção e essa noção que Grenal era diferente, que tinha que ser faca na bota, que tinha que botar o coração na ponta da chuteira realmente, e isso, lógico que cria uma rivalidade que ela sendo saudável é uma boa, né? Mas muitas vezes isso transfere, principalmente no profissional, para o torcedor também, e a gente acaba tendo o lado ruim do clássico, que é a violência, que é a briga de torcedores e tal. Mas dentro de campo, ele sempre foi algo mais de disputa mesmo, em busca de um resultado positivo, e defendendo as cores que tu joga, que tu defende ali com unhas e dentes. E sempre foi muito muito saudável. Muito obrigado. Sempre foi muito muito disputado assim, mas acho que hoje mudou isso um pouco, né? Antigamente, na minha época de base, a rivalidade muitas vezes ela partia para a violência propriamente dita. Hoje a rivalidade já está mais dentro de campo, que eu acho que é mais saudável assim, né? Porque daí tu vai ter, não perde o sentido do clássico, mas tu fica com aquela rivalidade dentro de campo entre atletas, o sarro do torcedor fora é válido, mas a violência ela está ficando de lado. Eu acho que isso é o que tem que ser. Vamos rir, vamos chorar, vamos brigar, vamos disputar, mas tudo de uma maneira muito saudável. E assim, tu é um cara que, como tu disse, tu subiu ali em 90, em 92 tu já ganha a Copa do Brasil, que era um título inédito do Inter, e a única edição que o Inter tem até hoje. Um guri novo, em Porto Alegre, cidade grande, levantando taça. Fica mais bonito na noite? Olha, mesmo antes eu já tinha virado bonito, né? Na verdade, o que a gente sempre falava era assim, ó, pô, apareceu na 0 Hora e 2 vezes no Globo Esporte, virou bonito, virou lindo. E isso é outro detalhe que hoje em dia já passou, né? Porque hoje os atletas de base são mais reconhecidos do grande público, né? Então ele está mais acostumado a essa vitrine toda. Naquela época nós não tínhamos jogos nossos da base, por exemplo, passando no Sport TV, disputando competição nacional, né? Então tudo isso trazia um deslumbre, vamos colocar assim, né? Diferente. Algo que hoje o atleta já sobe com toda essa mídia em cima e mais conhecedor disso tudo. E tantos que muitos atletas da época subiam e aí o deslumbre era tanto que acabavam se perdendo no meio do caminho e não chegavam aonde poderiam chegar, talvez em termos de projeção a nível profissional. E como é que foi o ambiente de conquistar esse título? Porque eu acho que ali é o momento que o Inter consegue dar uma virada na gangorra, porque o Grêmio estava na segunda divisão, o Inter ganha uma Copa do Brasil que era um título inédito. Como é que foi para vocês, ainda mais para ti, que era um cara que, como tu disse, vinha da base, que sabia todo o ambiente grenal, e a importância de ganhar um título de expressão que era a Copa do Brasil? Tudo foi consequência, né? Eu subi em 90, o Inter com muitas dificuldades, troca de treinador constante, 91, eu lembro que teve um ano lá que o Inter, se não me engano, foi em 91 mesmo, trocou 7 vezes de treinadores até chegar
a chegada do Antônio Lopes, se não me engano. Aí o Antônio Lopes começou a montar o elenco, fomos campeão gaúcho, eu não tenho certeza se foi o Lopes. Aí viramos o ano para 92, aí alguma oxigenação no grupo, chegou novos atletas, outros já estavam, foram se firmando mais, o caso dos meninos da base, como eu, e aí foi fortalecendo o elenco, fomos bicampeão gaúcho em 92 e culminou com a nossa conquista da Copa do Brasil. O grande quê dessa conquista foi que nós fomos trabalhando e construindo ela jogo a jogo. O elenco foi se fortalecendo e em nenhum momento a gente achou que chegaríamos à final, né? Nós fomos vivendo a competição, sabendo que ia ser um título inédito para o clube, para nós atletas. Se não me engano, na época faziam 23 anos, se não me engano, um pouco menos, um pouco mais, que o Inter não tinha mais conquistado nenhum título a nível nacional. Então, ele ia representar muito para a carreira de todos, né? E quando realmente nós fomos voltar a atenção e pensar no título, foi quando nós estávamos praticamente na final já, que foi depois de uma vitória de 4-0 no Corinthians, lá em São Paulo, Pacaembu. Aí em casa a gente ganhou de 2-1, empatamos, não lembro bem os resultados, enfrentamos Palmeiras e conquistamos e vencemos também. Então, isso aí foi nos dando, opa, nós podemos e temos condições de chegar, né? E aí o grupo foi vivendo e foi buscando o entendimento e as informações do que representaria esse título para todos nós, inclusive para o clube, né? Porque foi uma conquista inédita. Tão difícil é a Copa do Brasil que até hoje o Inter não conseguiu novamente, né? Então a gente continua ali na história e mesmo que venha a ganhar outros títulos da Copa do Brasil, o primeiro é sempre o primeiro, como todos os outros, vão todos estar na história, né? Então, o grupo se mobilizou muito, o grupo assimilou muito a metodologia de trabalho do Antônio Lopes, o comportamento, o quanto a gente tinha que realmente descansar e trabalhar, porque era simultâneo, até porque nós somos bicampeão gaúcho numa semana e na outra semana nós estávamos disputando o título da Copa do Brasil. Então, jogava simultâneo. E era muito difícil, prazo de recuperação, sair de um campeonato regional e entrar no campeonato nacional, questão de 3 dias. Então, isso era muito, muito louco, assim, e ainda é até hoje, né? Tu joga Libertadores, tu joga Brasileiro, tu joga... Então, isso tudo é uma mudança de chave muito rápido. E o grupo entendeu e aceitou muito bem e conseguimos chegar nas duas. E eu digo que a Copa do Brasil, e para mim, a nível profissional, 92 e 93 foi meu ápice a nível profissional também como atleta. 92 e 93 foram os anos até que tu mais jogou ali no Inter. E teve vários caras que eu já tive o prazer de entrevistar que jogaram contigo, como o Ademir Maria, que era goleiro, o Pinga, o Christian. Eu queria saber, assim, muita gente que assiste do programa quer muitas vezes saber história de bastidores, história de vestiário, aquela resenha. Tem alguma coisa que tu te lembra daquela época que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá prejudicar ninguém? Algum caos daquela época que tu possa contar? Oi, desculpa, eu não entendi o final, que eu estou ruim da garganta desde a nossa final lá do União Frederiquense, a minha garganta não recuperou ainda, eu tô com uma tosse. Se tem um caos daquela época que tu possa contar, que tu te lembre de resenha de bastidor mesmo, de vestiário, de brincadeira, como é que era aquele ambiente? Cara, acontecia muitas coisas no ambiente assim, e acontece até hoje no ambiente interno de atletas, né? Então, nós tínhamos um grupo muito fechado. Então, as coisas aconteciam ali, a gente dava risada e tal. Eu lembro, não vou citar nomes, tá? Eu lembro de uma vez que a galera resolveu ir para a noite depois de um jogo, né? Fomos comemorar uma vitória do Gauchão, e nesse meio tinha uns 2, 3 casados, né? E aí chegamos no outro dia para o treino era só à tarde, chegamos lá, um dizia assim, ó, pô, meu, tive que dormir no sofá da sala. Outro dizia assim, pô, tive que dormir no carro, na garagem do carro. Pô, bati na porta, não deixaram eu entrar. Então, assim, são coisas que a gente levava muito na brincadeira, todo mundo muito jovem, né? E isso aí a gente levava essa descontração e esses
fatos que aconteciam, a gente levava para as viagens, né? Porque viajando de ônibus daqui para o interior, geralmente viagens longas, íamos conversando, jogando um carteado ali e dando risada o tempo todo. E aí quem aprontava essas, ou quem ficava nessa situação era o cara da vez para todo mundo pegar no pé, né? Então era muito saudável e interessante que o nosso grupo naquele ano ele tinha toda essa diversão, essa alegria, né? E a gente tinha momentos assim de não, agora é hora do jogo, agora vamos pensar no que nós temos que fazer e ir lá e fazer e resolver. E todos tinham consciência que enquanto estava resolvendo, beleza, não podia deixar brecha, porque senão tudo isso ia ficar para o passado, assim não ia ter como acontecer. E a galera entendia legal e a gente... Por isso que era jogo, aí ia se divertia, e depois tinha as histórias, tinha bastante, viu? Eu até não estou lembrando, estou tentando lembrar alguma assim para te falar, mas o que eu lembro agora foi dessa aí, que teve uns 2, 3 que tiveram dormir na garagem. Tu fala com muito carinho do Inter, tem uma relação que vem desde a base do Internacional, mas em 94 tu acaba saindo para o Corinthians, no Corinthians tu acaba até te lesionando e acaba perdendo espaço no time lá para o Branco. Eu queria saber assim, por que tu saiu do Inter? Por que terminou este relacionamento com o Inter naquele momento? Na verdade, em relação ao Inter, eu digo assim, ó, o Inter me formou como homem, atleta, ser humano, pessoa, profissional, e como treinador o Inter também me formou, porque eu trabalhei 7 anos e meio na base do Inter ali. Então, a minha vida toda eu dependo do Inter. Eu sou o que sou hoje graças ao Inter, porque lá em 83 abriram as portas para mim. E a minha saída do Inter ela se deu por 2 momentos, né? No meu auge, eu era tido como, na época, como o melhor atleta do grupo, né? o que estava rendendo melhor, e realmente a minha fase profissional naquela época como atleta era muito boa. E eu lembro que a gente acabou o ano de 93, estamos nos reapresentando para 94 e na fase de pré-temporada eu já estava com problema de pubis, estava fazendo algum tratamento específico e um dia eu treinei de manhã, vim para casa almoçar e no meio da 1 hora, 1 e pouca, me ligaram e para eu voltar no Beira-Rio, que tinha uma situação para mim. Voltei lá, aí já estava o empresário enviado pelo Corinthians, veio com a proposta pronta, já tinha acertado com o Inter, faltava só o meu ok, e eu aceitei a transferência por 2 motivos. Primeiro, o presidente disse bem assim para mim, que, Daniel, eu sei que a imprensa vai cair de pau em cima de mim, eu sei que o torcedor vai querer o meu rim, mas tu é o único atleta hoje, o único jogador hoje que nós temos no plantel que possa dar algum retorno financeiro para o clube. E esse foi um dos motivos voltado para o clube até, e eu aceitei, só por isso já serviria, porque eu estou retribuindo todo aquele investimento que o clube fez em mim, né? E o segundo foi que naquele ano eu estava sendo cogitado para ir para a seleção principal. E era ano de Copa do Mundo, né? 94, então ainda tinha algumas dúvidas, e eu disse, eu vou para São Paulo, que é o centro, e eu consigo me recuperar e jogar, e daqui a um pouquinho pinta uma brecha para mim. Nem sempre os planos são corretos, dão certo, mas não é o tempo de Deus ainda, mas foi basicamente esses os motivos pelo qual troquei o Inter, e assim, também teve o lado financeiro, né? Foi melhor, tanto que na época, eu tinha renovado com o Inter, aquela época era anual, a renovação de contrato, e do ano que tinha passado, nós tínhamos virado o ano, o Inter não tinha pago as minhas luvas ainda, e o Inter veio e pagou, o Corinthians veio e pagou à vista, né? Entrou no bolo lá e pagou. Então, eu vou, né? Vou me dar uma tranquilizada. Mas, e aí no Corinthians aconteceu isso, cheguei, quis treinar, treinei pouco, não fiz uma pré-temporada, já fui logo jogar, machuquei, tipo, no tornozelo, aí depois... Antes do Branco ainda teve o Silvinho, que estava surgindo na base, né? Depois veio o Branco, então teve uma concorrência muito grande, mas foi um momento e uma experiência valiosa para mim como atleta e como profissional.
Esse tu falou do teu retorno para o Inter como treinador. Tu veio para o Inter para ser treinador da equipe júnior, depois tu foi para o Novo Hamburgo. Quando o Roger vem para o Grêmio, tu acaba assumindo o trabalho no Novo Hamburgo como treinador e inicias tua carreira como treinador daí de time principal, que a gente está vendo se consolidar, felizmente, esse ano com o título pela União Frederiquense. Eu tenho família em Frederico, então Que tenho show! parentes aí que ficaram muito felizes com esse retorno da União Frederiquense. Eu queria saber como é que foi essa experiência, porque não é a tua primeira passagem pela União, já tinha tido outras experiências aí, e como é que foi ter esse trabalho, que a gente sabe o quanto é árduo, muitas vezes é um trabalho longo, são vários times, mas só o campeão e o vice vão subir, então muitas vezes todo um trabalho acaba jogando fora por uma partida, mas tu conseguiu conquistar esse título para o União Frederiquense. Na verdade, assim, eu quando a trajetória toda começou no Inter, depois de dois anos que eu havia parado de jogar. Fiquei 2 anos sem ver futebol, sem mexer com bola, sem ver jogo, sem nada. E aí tinha acabado o ensino médio, fiz vestibular, estava fazendo administração de empresas, e aí estava mexendo com outros negócios, e até um dia minha esposa disse, volta para o teu meio que não está legal para ti, tu não está legal nesse meio que está vivendo. Aí eu acho que é por aí. E aí eu fui no Beira-Rio, falei com alguns conhecidos lá dentro. Aí depois, na época, era o Abel, o treinador do profissional, falei com o Abel. E aí ele falou com o presidente, na época, o Giovanni Luigi, até que o presidente me ligou, eu fui no escritório dele, conversamos, e eu disse que eu queria voltar para o meio, que eu precisava voltar, eu queria voltar para o meio de futebol, que fora eu não estava me sentindo bem. E aí eu comecei no Inter como avaliador técnico. Comecei avaliando todas as categorias de base até o profissional. Fiquei 1 ano e pouco, depois fui auxiliar de juvenil até o Inter B, e um período do profissional também fui auxiliar. Nesse período trabalhei com o Osmar, com o Klemer, com o Jardine, com o Marcelo Estigarribia, o James Freitas, que está no Atlético hoje, e tudo foram me acrescentando experiência e vivências importantes, que eu só fui acumulando sabedoria para depois formar a minha maneira de ser. E aí, 2 anos, 3 anos depois, eu fui convocado para ser o treinador da Sub-16. E aí foi meu título lá, meu primeiro título, foram os campeões invictos de uma Copa Sapucaense, que foi feita pelos 70 anos do Sapucaense. E aí eu treinei juvenil, treinei júnior, treinei Inter B, muito rapidamente, treinei um período profissional, ali que não teve jogo, nada, mas que ali no ambiente, e foram 7 anos e meio, até 2013, segundo semestre. E aí, logo após que eu saí, tive a minha primeira experiência como treinador profissional, que eu fui convidado para treinar o 15 de Campo Bom no retorno do 15 ao futebol. E aí era um desafio grande, porque o 15 estava sem investimento, grana curta, e eu aceitei porque eu sempre me ponho à prova, né? Eu vou lá para ver se tem café no bule mesmo. Aí eu fui, a gente estava disputando 2 competições, a metropolitana e a regional naquela época, das copinhas, e a gente conseguiu classificar nas 2. E aquilo me deu opa, tem coisa aí. E aí veio 2014, e aí eu fui convidado para ser o treinador do Sub-20 do Novo Hamburgo. Foi muito rápido, daí isso foi numa semana. Na outra semana, o Mabilha foi anunciado numa segunda-feira como treinador. De tarde, de noite me ligaram para eu fazer parte da comissão para fazer a pré-temporada, até começar a categoria de base. E na terça de manhã já me ligam dizendo, Daniel, mudança de planos, o Mabilha não vai ficar porque ele tinha acertado com a Inter de Lages, tu vem para ser o nosso auxiliar efetivo do clube, da casa, do profissional. Digo, opa, melhorou, vamos embora. Aí eu fui, cheguei lá numa quarta-feira, depois do treino já tivemos uma reunião, aí já deram alguns nomes de treinadores e o que eu achava. Eu fiquei meio assim, porque é difícil, né? Tu opinar chegando no clube. E aí eles optaram pelo Roger, fecharam, mas 2 dias depois o Roger já estava lá, e a gente firmou uma parceria naquele gauchão de 2015, que foi muito gratificante, enriquecedora para mim, né? Aprendi muito com o Roger, um cara muito estudioso, um baita profissional. E aí, na sequência, o Roger saiu, e quando o presidente já
quando me convidou para eu ser o auxiliar da casa, já de segundo semestre nós vamos jogar a Copinha e tu vai ser o treinador da Copinha. Então, ele cumpriu a palavra dele, né? E aí eu consegui ter essa outra oportunidade em clube a nível profissional. E é mais uma Copinha, e naquela Copinha nós fomos para a final de uma regional e perdemos a final regional para o União Frederiquense. Em 2 jogos, empatamos no Estádio do Vale em 1-1, e lá em Frederico empatamos 0-0, e pelo saldo deu União Frederiquense. E aí, logo em 2016, eu já fui para o União Frederiquense, e aí começou a minha história lá, né? Aí foram, eu digo, 3 anos e 3 vezes e meia, porque eu não conto o ano passado, que apesar de ter começado, ter tido 3 rodadas, foi o ano da pandemia que acabou sendo extinto a competição, né? Cancelada a competição. Mas foram todos anos de muita experiência, muito enriquecedor para mim, em termos de criar um pouco de casca, um pouco de amadurecimento como treinador, porque os 2 anos primeiros que eu fui, 2016 e 2019, foi para tirar o time da forca, literalmente. E a gente conseguiu, né, com méritos, principalmente em 2016, que chegamos lá com 2 pontos em 2 rodadas antes de acabar a fase classificatória, nós conseguimos classificar para o quadrangular final. E aí retornei, eu sempre dizia para o pessoal que eu estava na hora de eu começar um trabalho, né? E aí esse ano deu a casualidade de começar e firmar e ir até o final e conseguir essa campanha histórica para o clube, campanha histórica dentro da competição, uma campanha realmente sem manchas, né? E conseguir esse título inédito. O primeiro título efetivo do União Frederiquense é esse, e eu me sinto honrado e com muito orgulho de estar à frente da equipe, que é uma equipe que eu tenho um carinho muito grande, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, e no processo de como as coisas aconteceram, eu falava para o pessoal lá e falo para os atletas que a gente trabalhou, nós nos esforçamos, nós batalhamos para caramba, não nos colocamos numa zona de conforto em nenhum momento, mas tinha um Deus forte ali conduzindo a nossa trajetória, a nossa campanha, os nossos dia a dia ali, que nos deu essa condição de superar tanta adversidade na competição e chegar numa campanha dessa com só uma derrota no primeiro jogo, e de lá para cá foram 12 vitórias e 7 empates. Então, realmente é algo para ter muito orgulho e gratidão a Deus por tudo que aconteceu. E qual a expectativa agora para o próximo, para agora na primeira divisão? A expectativa é boa, é grande, porque eu acho que o clube está mais preparado, a direção está mais preparada. Nós vamos ficar com uma espinha da equipe que foi campeã da divisão de acesso muito boa. Vamos dar uma oxigenada e trazer outros atletas que venham a qualificar mais ainda a equipe. E mesmo sabendo que o gauchão tudo é clássico, tudo é jogo grande, nós sabemos que vamos ter que batalhar muito, porque nós somos os neném da competição, né? Neném literalmente, porque a equipe mais jovem tem 11 anos apenas, né? Mas também por ser a segunda vez que o União chega à primeira divisão do estado, mas já calejado um pouquinho, eu creio muito que a gente vai conseguir fazer uma bela competição, e eu digo para a direção e para os atletas, assim, no retorno, já vou dizer, o nosso título de 2022 é a nossa permanência no gauchão, porque realmente a gente precisa entender a competição, conhecer mais ela, criar um pouco de corpo, de casca, de estrutura para se firmar como uma equipe efetivamente de Série A. Tu falou assim muito que é um time jovem, a gente sabe que time do interior tem muitos jovens da região que jogam, a cidade do interior também abraça mais os times, né? É diferente aqui da capital, região metropolitana, que é muito mais Grêmio e Inter, aí as pessoas abraçam mais o time do interior, e tu tem uma experiência muito grande, tu viveu muita coisa no Inter, tu falou esse teu início no Inter, questão de lançar atletas, de preparativos e tudo mais. O que tu, como ex-jogador, com uma carreira de sucesso como jogador, com uma carreira de treinador já conquistando taça, consegue dar de experiência para essa gurizada que está aí, Frederico? Sabe que eu sou um ex-atleta
que eu só uso a minha condição de ex-atletas em momentos muito pontuais. Eu acho que quando tu muda, tu tem que viver aquilo que tu realmente tá buscando agora, né? Mas, logicamente, o meu tempo de ex-atleta, meu tempo como treinador de base, ele me trouxe uma bagagem muito grande. Só que eu não posso tornar isso algo corriqueiro. Toda hora falar do meu tempo de ex-atleta, até porque o próprio atleta que eu estou trabalhando hoje em dia, ele não vai aceitar isso de uma maneira muito saudável, né? E aí vai entrar aquele velho jargão, pô, o treinador é boleirão pra caramba, o treinador só quer falar dele e tal. Então, eu deixo de lado isso, mas em alguns momentos bem pontuais eu uso. Por exemplo, esse ano no União, quando eu cheguei lá, e foi um pedido da direção de usar a categoria de base, por mais que fosse recente a estrutura de categoria de base do clube, apenas menos de um ano, tinha começado em outubro, né, em plena pandemia, e teve aquelas paradas ainda por causa do avanço da pandemia, mas a gente subiu no primeiro momento 11 meninas na categoria de base. Por causa da questão financeira, né, o custo para o clube seria muito alto se a gente fizesse um plantel tão grande com jogadores de outros estados. Então, era necessário fazer proveito também da categoria de base. Subimos 11, fizemos um período de adaptação e permaneceram, dos 11, permaneceram 7 ou 8 atletas permaneceram, um número muito grande. E exceção dos goleiros, que permaneceram por ser muito jovens, os outros atletas todos jogaram. Nós usamos, no decorrer da competição, atleta com 17 anos de idade. E todos deram uma resposta muito boa. Então, nesse período de formação deles, de estrutura, de entendimento, a maioria das vezes eu chamava eles de lado, colocava para ele como é que era a base, como é que era essa transição para o profissional, né? Falava que a exigência era maior, que a responsabilidade e comprometimento ele tinha que ser muito maior, que eles tinham que buscar um entendimento daquilo que era pedido no dia a dia, para que realmente eles pudessem desenvolver o seu potencial na totalidade. Então, tudo isso era muito conversado com eles, e eles foram, logicamente, tiveram a perspicácia e o entendimento para absorver tudo isso e desenvolver, e todos eles deram uma resposta muito boa, tanto é que o Marquinhos acabou virando titular da equipe, né? Aí tem o Gabriel, que chegou no meio lá para fazer uma avaliação, 21 anos, e acabou como um dos grandes destaques também. Então, tudo isso foi o dia a dia, mas também muita cobrança, muita exigência, e eles também entenderam que era necessário que fosse assim, então eles evoluíram bastante. E o clube tem grande chance agora de dar sequência nisso e de se tornar um clube ainda maior, e a nossa permanência lá, a minha permanência lá, ela tem muito a ver com isso, em poder fazer a União permanecer na Série A e usar também mais meninos da base e que mude ainda mais de patamar para maior. Daniel, eu queria, assim, ó, mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. E desejo muita sorte para o União Frederiquense no próximo ano. Como a gente tem parente aí em Frederico Westphalen, então é um time que eu tenho carinho e tomara que os objetivos que você está planejando sejam alcançados. Valeu, Guilherme. Obrigado. Eu sempre me sinto muito alegre e feliz em contar a história, porque eu acho que a história de vida ela sempre vai de encontro à vida de outra pessoa, né? De alguém, né? Ainda mais para mim, que venho do interior, venho em busca de uma oportunidade, aí passar por todas essas fases aí da vida, né? Então, eu acho que sempre vai motivar alguém que daqui a pouquinho, por um motivo ou outro, está meio desanimado, né? Então, eu agradeço o convite e espero que tenha servido de estímulo, de motivação para as pessoas que estão nos vendo aí, porque na vida a gente sempre vai ter obstáculos, mas a gente tem que ter perseverança e persistência, fé, trabalhar, que a gente consegue superar todos. Obrigadão, boa semana para ti aí. Rapaz, estamos juntos, e se eu for aí para Seberi ou Frederico em janeiro, eu vou aí te dar um abraço, te conhecer pessoalmente. Será bem-vindo lá na arena, lá para acompanhar os trabalhos. Valeu, Daniel, até mais. Um abraço, tchau, tchau.